vamos até ao Conselho de Salvaterra de Magos para conhecer a aldeia de Escarupim. Não podíamos ter melhores guias do que o Presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Helder Isménio, Roberto Caneira, técnico de História, e ainda João Serrano, promotor da cultura avieira. Um aplauso para os três. Olá! Que lindos, vieram bem acompanhados. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Agora Nós. Adoro o nome, Escarupim. Adoro. Está concorrente a Aldeias Ribeirinhas e vamos começar então por conversar com o Sr. Presidente, o Presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Helder Isménio. Muito bem-vindo ao Agora Nós, obrigada. Vamos apresentar esta aldeia. Escarupim é uma aldeia que fica no coração da Lesíria ribatejana, junto ao Rio Tejo. Nós somos um concelho que tem a felicidade de ser atravessado de les a les pelo Rio Tejo. A nossa extrema é com o Rio Tejo. Temos também a felicidade de, nesse percurso, termos, se calhar, o troço mais bonito do Tejo, com muitos mochões, com muitos ilhéus no rio. Digamos que o corolário disso tudo é a fauna e a flora que habitam aqueles mochões e as margens do rio, que lhe dão muita cor e muita vida. E isso, talvez a cereja em cima do bolo, seja a aldeia do Escarupim. Aquilo que ao fim e ao cabo nos traz aqui hoje e gostaríamos muito de ajudar a promover enquanto destino também turístico. Nós estamos a ver umas fotografias maravilhosas, de facto. E quando falamos de destino turístico, já estão reunidas todas as condições nas imediações de Escarupim para receber todos quantos queiram visitar. Sim, a ideia é que as pessoas possam visitar o Escarupim, não só porque, foi uma aldeia fundada por gentes vinda de Vieira de Leiria, com outros usos, outras tradições, outros costumes, que enriqueceram o nosso património cultural e estão integradas e fazem parte da história do Concelho de Salvaterra de Magos. E, portanto, bem-aja para eles por terem escolhido vir até Salvaterra de Magos sediarem e terem as suas habitações e as suas famílias, dedicarem-se ali à pesca e construíram esta aldeia. Esta aldeia tem estas embarcações que são possíveis ver, tem a casa tradicional que também trouxemos em miniatura, mas quem nos visitar terá seguramente a oportunidade de ver, porque nós temos um núcleo museológico da casa tradicional avieira, que pode ser visitada, e também temos um museu do Escarupim ao Rio, onde está tudo o que tem a ver com a história e com a ocupação humana do Escarupim. Depois, repare, com a felicidade de termos este rio e termos esta paisagem natural, temos também operadores privados que são nossos parceiros na promoção do destino e que fazem e oferecem passeios de barco no Rio Tejo. Isto para não falar da gastronomia, porque também já lá vamos, Sr. Presidente. Não queremos amassar. Eu só sei que toda a gente fala de gastronomia e trazerem alguma coisa para eu provar, está aqui tão mal. Bom, vamos então aqui falar com o Roberto Caneira, é técnico de História. Bem-vindo, obrigada por estar connosco. Antes de falarmos da história, vamos falar das pessoas, porque são elas que fazem a história, não é? Vocês fizeram o favor de trazer convosco 3 pessoas fundamentais que representam também muito daquilo que é a cultura e as profissões e a economia de Escarupim. Exatamente. Vamos começar por este senhor. Trata-se então de várias pessoas que estão associadas aos ranchos folclóricos Avieiros do Escarupim e podemos dizer que é uma espécie de património vivo e material desta comunidade avieira que se estabeleceu junto ao Rio Tejo. Temos aqui um senhor que está a trabalhar de volta de uma sabugar. Trata-se de uma rede que é usada para a apanha da lampreia. Portanto, é uma rede, ao contrário de outras redes em que são redes armadilhas, esta não, é uma rede de lançar em que depois puxa-se para dentro do barco. Mas o João Serrano depois explica-nos esses detalhes todos da cultura avieira, sim. E estes no que respeita então aqui, temos elementos do rancho folclórico, portanto temos uma senhora com o traje dito domingueiro, um traje mais fino. Que é esta menina, não é? Que era usado no dia a dia, portanto, quando estava a remar, e temos a senhora com o traje de trabalho. A grande diferença em relação ao traje de domingo tem a ver com a questão do chapéu, em que está a proteger a cabeça, principalmente pela questão quer do sol, quer também quando a mulher ia calcorrear as freguesias na venda do peixe, para evitar que o peixe pudesse escorrer pela cabeça. Sim, e servia também de base para a canastra. Exatamente. Portanto, e trata-se então de um conjunto de trajes que tem a sua origem na Praia da Vieira, e que se adaptaram aqui à região da Borda d'Água. E qual é a história que está adjacente e colada a esta aldeia? O Escarupim é uma aldeia ribeirinha, como referiu e muito bem o Sr. Presidente, que se começa a consolidar em termos urbanísticos com a migração dos avieiros. O que é que são os avieiros? São pessoas que viviam na Praia da Vieira. Se conhece aquela zona, de inverno praticamente é impossível ir à pesca. Portanto, praticamente o pescador estava 3 a 4 meses sem poder ir pescar. O que é que fazem? Vêm para o Rio Tejo, que apesar de estar de inverno é muito mais calmo. Portanto, eram pescadores de torna-viagem. O que é que isto significa? Faziam as temporadas de inverno no Rio Tejo, terminavam o inverno, voltavam novamente para a Praia da Vieira. Exato. Alfredol tem uma expressão muito peculiar.
Quando estavam no Rio Tejo, não paravam quietos, ou seja, Tejo acima, Tejo abaixo, e chamavam-lhe então os nómadas do rio ou os ciganos do Tejo. Boa. Exatamente. E curiosamente, como eram pessoas que não tinham possibilidades económicas, não tinham possibilidades de alugar casas junto da borda d'água, Tinham aquelas casas maravilhosas em cima. Isso é muito mais tarde, a fixação é muito mais tarde. E durante os meses de inverno ficavam precisamente junto de uma bateira. Um barco típico do que é esta Alentejo. embarcação que aqui está. Que tinha a vantagem de ser uma casa, mas ao mesmo tempo, como é óbvio, eu sou o barco. ótima a partir coisas, mas esperem um bocadinho, que isto hoje vai correr. Estou outra. Já Correu agora, muito bem. a título de curiosidade, o barco tem, tal como uma habitação, 3 divisões. A zona junto da proa é o quarto, chama-se o quarto. Aqui é o quarto? Exatamente, era onde dormiam. Muito bem. A cozinha. Exatamente, onde faziam os filhos, e tinham os filhos. Aliás, o próprio Rodolfo escreve essa questão do nascimento que se dá precisamente dentro de uma bateira, perdão. E a última divisão do barco é a oficina, que está relacionado com o material de pesca e onde guardavam as redes de pesca. Portanto, era o local de trabalho, era também a casa, era o refúgio, era tudo. Era tudo. Era a habitação e o local de trabalho. Muitos anos mais tarde, então, criam-se as casas em cima do rio. A fixação dá-se essencialmente a partir da década de 40. Deixam de ser pescadores que tornam a viagem e acabam por se fixar junto às margens do Rio Tejo. Inicialmente começam por fazer as chamadas barracas, que eram casas feitas de junco, portanto uma espécie de erva que cresce pelo ovalado. Exato. E mais tarde então começam a erguer casas de madeira. E curiosamente é um tipo de arquitetura que nada tem a ver com o Ribatejo. É a chamada arquitetura palafítica. Exatamente. Está assente em pilares precisamente porque o Escaropim está próximo do Rio Tejo e era uma forma de evitar que a água entrasse dentro de casa precisamente quando havia as grandes cheias de inverno. João Serrano, muito obrigada por estar connosco, é promotor da cultura avieira. Quais são as principais atrações desta aldeia? São várias, mas as principais são a casa, que ainda continua a manter as mesmas características, as bateiras, os barcos, a comunidade, que ainda é uma comunidade viva e atuante. Exato. Está convidada a ir lá para testemunhar isso. Muito obrigada. As redes. E, na verdade, aquilo que existe hoje no Escaropim ajuda-nos a perceber o que é esta cultura. Uma cultura viva, é uma cultura que, na Europa, é um caso excepcional, porque nós estamos a falar de pessoas que vieram da Praia da Vieira de Leiria em meados do século XIX. Em meados do século XIX, a Praia da Vieira de Leiria chamava-se Avieira, daí o nome Avieiros. Exatamente. Os que vinham da Praia da Vieira, estabeleceram-se, estudou a doutora Maria Miquela Soares, estabeleceram-se ao longo do Rio Tejo e depois também no Sado, com mais de 80 assentamentos. É um caso excepcional e hoje ainda continuam a existir aldeias vivas. O Escaropim, o Porto da Palha, a Palhota, infelizmente na Póvoa de Santaria já desapareceu, as Caneiras em Santarém, o Patacão em Alpiaça, de onde eu venho, e lá ganhamos esta afinidade e este gosto enorme por esta gente e esta cultura. Há 70 habitantes, 50% trabalham na... Nós fizemos as contas. Diga, em relação ao mar. Nós fizemos as contas. No Escaropim ainda há pescadores. Certo. Ainda há famílias a pescar. Na Póvoa de Santaria, idem. No Porto da Palha, é a mesma coisa. Nas Caneiras. Portanto, há pessoas que continuam a pescar na mesma maneira como se pescava o século passado e no século XIX. É um caso excepcional de uma cultura europeia que nós temos obrigatoriamente que preservar. Certo. E é isso que nos leva, aliás, a fazer esta candidatura a património nacional e material e a candidatar a aldeia do Escaropim à aldeia maravilha. Se quiser, eu posso lhe dizer isto. Nós que andamos tão ansiosos à procura daquilo que é bom lá fora, eu diria assim, basta ir até aqui, ao Escaropim, contactar com estas pessoas para perceber a extraordinária riqueza de todos os pontos de vista que nós temos aqui em Portugal. Olha, mas eu, por acaso, acho que as coisas estão a mudar bastante. Eu acho que Portugal está na moda também para os portugueses. Ou seja, nós já percebemos que está na moda lá fora. De repente começámos a ganhar tudo que há uns anos pensava alguma vez na vida Portugal vai ganhar o Campeonato da Europa. Eurovisão, nem pensar. Mas, e Lisboa e os grandes centros urbanos estarem cheios de gente, para alguns, naturalmente, às vezes gente a mais, principalmente nos bairros típicos, mas as coisas estão na moda. Mas cada vez mais se sente que os portugueses têm orgulho, finalmente, naquilo que é o nosso país e as nossas tradições. Vocês sentem também mais visitas por parte da maior parte dos portugueses que vivem em Portugal? Duas questões, Tânia, se me permite. A primeira tem a ver com a própria comunidade. E o que é certo é que são tímidos, por natureza. Sim.
As aldeias são tímidas, passam despercebidas, mas o que é certo é que todo este processo Mas são verdade. de valorização deu origem a uma coisa nova, que é o estímulo do amor próprio. São pessoas que têm um grande orgulho em serem e em pertencerem à sua comunidade, Claro. por um lado. Por outro lado, nós sabemos que estas aldeias, e o Escaropi é uma delas, têm uma riqueza tão grande que é quase um crime de lesa património deixá-las no esquecimento. Então, a candidatura da aldeia do Escaropim a património, não é a património, é a Aldeia Maravilha de Portugal, pode servir como estímulo para Exatamente. que nos outros concelhos se sigam exemplos idênticos para que este conjunto de aldeias sejam recuperadas, E preservadas. e que Lisboa, que está a arrebentar pelas costuras de turistas, a gente não sabe o que é que há de fazer, é tanto turista. É verdade. Então vamos convidá-los Era pô-los numa embarcação desta, estou a brincar. Deus me livre, não vai a Câmara Municipal e a GEAC. Não, Tânia, se me permite, repare, é pô-los numa embarcação destas, eu Não, diria... para visitar. Tânia, neste momento está a decorrer o 5º Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, Certo. entre Vila Velha de Ródão e a Marina de Oeiras. As pessoas... pessoal, estão convidados para irem à Marina de Oeiras no próximo sábado às 18 horas para assistir à parte final. E como é que os peregrinos se estão a deslocar? Em barcos destes. Em barcos destes. Há embarcações destas que levam 9 pessoas. São bateiras que podem ser aproveitadas para o turismo. Mas e o facto de estarem candidatos então a neste concurso é muitíssimo importante Muito para importante. preservar. Só uma Sim. última questão, se me permite. Sim. Tem a ver com esta ideia de restaurar as aldeias avieiras. Onde é que está a Câmara? Ai, força! A Câmara é toda... Restaurem as É esta aqui, é a 3. É ali, obrigado. Força! Senhores presidentes, juntas de freguesia, essas pessoas todas que se interessam pelo património, restaurem as aldeias avieiras. Professor Helena Freitas, da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, olhe para este projeto. Tenho dito Muito ao Sr. bem. Presidente, tenho dito. Está feito, está dito e está os recados todos dados. Roberto, em relação à gastronomia, quais são os ícones maiores? Trata-se eventualmente de uma comunidade ribeirinha. A lampreia, claro. Lampreia. Estamos aqui a falar da lampreia. Portanto, aliás, a pesca tem um ciclo bem definido, a lampreia, mas digamos que o prato principal e o mais forte é precisamente a enguia. O município de Salvaterra de Magos promove durante o mês de março o mês da enguia. Vários restaurantes confeccionam enguia, desde fritas, grelhadas, fricassé, no forno, tudo e mais alguma coisa. Vivas, olha, Vivas é o que quiser. Vivas não. Deixa aí com a moda do sushi, ainda aparece uma enguia Mas viva no essencialmente- prato. Estou aqui, podes-me comer. O mês de enguia é essencialmente, para além de um programa gastronómico que divulga quer a enguia, que é a rainha do paladar, também está associado a um certame de atividades desportivas e culturais. Muito Durante bem, para além da enguia. Para além da enguia, temos também outros pratos do rio, a questão do sábado. Depois temos também outros peixes que são muito interessantes do ponto de vista, digamos, que o peixe frito, que é o caso do barbo, que é o caso da fataça. Portanto, existe todo um conjunto de espécies que são bem aprazíveis. Olha, é só bons motivos para irmos até Escaropim. Como é que se chama este senhor que aqui está? Como é que se chama o senhor? Senhor Joaquim, vou aqui falar um bocadinho consigo. Onde é que está o microfone? Com licença, muito obrigada. Posso falar um bocadinho consigo, senhor Joaquim? À vontade. Isso é que é preciso. Então quantos anos tem? Eu tenho 68 anos. Ora bem, e sempre viveu aqui nesta região? Vivi até aos 24 anos. E depois? Depois fui morar para Salvaterra de Magos. Pronto. E a sua vida profissional foi A sempre a minha fazer vida o quê? era eletricista da EDP. Desculpe, está-me a gritar porque as pessoas estavam todas à espera que dissesse. A minha vida, claro, foi sempre aqui de volta das redes e com o peixe. E eu, nas horas vagas, vou à pesca. E o que é Na que pesca? lampreia, sábel, pataça, enguias, Sim. saboga. Ora bem. Então isso A só saboga pesca, depois é- também faz? Também faço. Isso é que é bom. Então e qual é assim o segredo para se fazer uma boa enguia? Olha, eu gosto delas de toda a maneira. Fritas, grelhadas, assadas, tudo. Ora bem. É um peixe que não tem espinha, a gente come aquilo com uma facilidade bárbara. Começa-se numa ponta, acaba-se na outra, não é? Puxa-se assim, Puxa-se assim e aí vai, por aí E fora. vai ela. E vai ela. E o que é que mais gosta em Escaropim? o que mais gosto. É a minha terra, gosto dela Ora de bem. qualquer maneira. Com certeza. Então agora tenho que dizer assim lá para casa. Votem em Escaropim. Votem nos carapins. Que não há melhor que aqui. Não há melhor que aqui. Ora bem, um grande aplauso. Obrigada, Sr. Joaquim.
Bem, vamos aqui finalizar falando com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos. Muito obrigada, antes de mais nada, em nome de todos os portugueses, por estarem presentes nesta candidatura, porque é importante para todos nós. Porque é que devemos votar em Escaropim? Olha, temos aqui um bocadinho da amostra de tudo o que deve levar as pessoas a votar no Escaropim. Por um lado, o rio, por outro lado, porque preservamos e cuidamos desta comunidade, porque queremos divulgá-la, porque achamos que devemos partilhar esta pérola que temos ali junto ao rio e porque também temos feito um esforço no sentido que começou já há alguns anos aproveitando fundos para recuperar a aldeia no âmbito do Valtejo e mais recentemente com a construção do museu e da Casa Tradicional Avieira. Portanto, são boas razões, mesmo aqueles que não votem, não se esqueçam de ir até Salvaterra. Ora bem, o mais importante é ir até lá. Muito bem, um grande aplauso para todos, muito obrigada por terem vindo e que corra tudo bem, boa sorte. Muito obrigada. Obrigada por terem vindo. E viva Escaropim! Oh meu Deus, isto é um programa viajado de hoje.